acredito que uma das primeiras dúvidas que surgem quando alguém decide estudar para um concurso público esteja relacionada à quantidade de horas diárias necessárias, né, para a nossa aprovação. E ao tentar encontrar uma quantidade exata de horas, é extremamente comum que o concurseiro se depare com relatos, dicas e até mandamentos de que são indispensáveis pelo menos 8 horas por dia, ou que a rotina mínima compreende X horas diárias, enfim. Ou o clássico que eu e o Diego a gente já ouviu bastante, a gente até falou por aqui já, que é estudar até os seus olhos sangrarem, sabe? Mas a verdade é que esse tipo de informação mais atrapalha do que ajuda, especialmente para aqueles que têm uma rotina corrida, que se dividem às vezes entre os estudos para concursos públicos e outras atividades que são tão importantes quanto os estudos para concurso. Então, às vezes, é natural a gente se assustar com essas indicações prontas e nada adaptadas à nossa realidade. Então, pensando nisso, eu vim aqui para dizer que eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. Bem, então, vamos começar logo com a notícia ruim e tirar esse elefante da sala de uma vez? A notícia ruim é: não existe fórmula pronta. A verdade é que eu, particularmente, nem acho essa uma notícia ruim, na real. Mas, com certeza, essa frase pode ser uma decepção para você que procura há não sei quanto tempo algum tipo de fórmula exata, né, para chegar na nossa tão sonhada aprovação. E por que eu não vejo isso como uma notícia ruim? Simplesmente porque pode acontecer de você encontrar uma suposta equação ideal que vai te indicar exatamente a quantidade de horas diárias que você precisa estudar, a quantidade de leitura de lei seca que você precisa fazer, a quantidade de minutos de videoaula que você precisa assistir por matérias específicas, e ela simplesmente se mostrar impossível de você conseguir aplicar na sua realidade. Então, às vezes, tirando a rotina de estudos da nossa imaginação e levando ela até o mundo real, é muito comum que você tenha que conciliar os estudos com um emprego, um trabalho fixo, algum curso da faculdade, ou mesmo cuidado com filhos pequenos. Afinal de contas, infelizmente, a nossa vida não é suspensa e os nossos boletos, eles não param de chegar só porque a gente decidiu estudar para concurso público, não é verdade? Então, com a maturidade na trajetória dos estudos para concursos públicos, você vai entender que não existem garantias, métodos infalíveis e muito menos certezas incontornáveis. Até o contrário disso, a rotina de um concurseiro, ela é dura, ela é cheia de dúvidas e com pouquíssimas garantias. Por isso que eu sempre digo que a capacidade de adaptação e a resiliência são a chave para a gente passar em um concurso público. Beleza, a gente já falou da notícia ruim. Então agora vamos falar de coisa boa? Você, por acaso, já ouviu falar da TechPix? Bom, foi mal. Foi horrível essa piada, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. A notícia boa que eu tenho para te dar em relação ao tempo diário de estudos é: o tempo diário de estudos para concursos públicos é aquele que você consegue manter no longo prazo. Vamos lá. Aqui vai uma parte importante que não pode ser incompreendida ou entendida de uma maneira errada, beleza? O caminho entre o início dos estudos para concursos públicos e a aprovação, ele é longo. Sabe aquela história do vizinho da sua tia que passou em 2 meses? Esses casos, eles são exceção. E nem só exceção, mas eles são tão raros que eles não deveriam nem sequer contar para a estatística. Com certeza não foi o meu caso. E, infelizmente, muito provavelmente, também não vai ser o seu. Claro, se for você, ótimo, isso vai me deixar muito feliz. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu não recomendo que você conte com isso no seu planejamento, entendeu? Isso ensina a gente que montar um calendário de estudos deve levar em consideração, desde o começo, que os estudos para concurso são um objetivo de longo prazo, uma maratona. E ao definir sua meta de estudos, você deve levar em conta que no começo você vai estar empolgado, você vai estar empolgada, você vai estar ansiosa, você vai estar ansioso. E nesse início, a gente está tão animado que a gente já sabe até com o que a gente vai gastar o nosso primeiro salário. Quiçá, às vezes, a gente sabe até o que vai gastar no primeiro ano de salário. Por exemplo, meu caso era esse. Eu já sabia o que eu ia gastar durante o ano inteiro depois que eu ganhasse meu primeiro salário, quando tivesse já empossado. Então, é comum, às vezes, a gente acabar exagerando no primeiro cronograma de estudos que a gente cria. O problema é que, muitas vezes, a gente acaba criando expectativas irreais. Todo mundo quer estudar 10 horas por dia e ser aprovado logo na primeira tentativa. Mas isso cabe na sua rotina? Isso é sustentável? Você acha que consegue manter um ritmo desses por 1, 2 anos? Ou quem sabe até mais? Quando a gente tem as nossas expectativas frustradas, a decepção ela passa a ser um inimigo que acompanha cada pensamento nosso. Se
a gente às vezes se programar, vamos supor, você se programa para fazer uma rotina de 8 horas diárias e você não consegue dar conta disso. Isso pode dar aquela sensação de que isso não é para você, sabe? E essa afirmação, ela tá muito, mas muito longe de ser verdade. O concurso público é para qualquer pessoa. E a nossa missão aqui no canal, inclusive, é provar isso para você. Por isso que eu resolvi montar um guia prático para te auxiliar nesse começo da trajetória de estudos em relação às suas dúvidas sobre o tempo diário de estudos para concursos públicos. E nesse guia prático, a gente vai olhar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, o primeiro passo deve ser você olhar para o seu passado. Sim, para o passado. Pode parecer contraditório a princípio, mas a gente saber como foram os seus últimos meses e até, quem sabe, os seus últimos anos é essencial para a sua aprovação. O que eu quero dizer? Como que você tem lidado com os estudos nos últimos anos? Você estudou quantas horas por dia? Você conseguia se adaptar bem ou terminava às vezes o dia de estudo muito cansado? Você sentia que aprendia o conteúdo estudado ou você, sei lá, estudava e esquecia, igual a Dory? Caso você esteja começando agora, sem que você tenha um costume de estudar por longas horas seguidas, mesmo que seja às vezes para a faculdade, eu te sugiro que você inicie com muita calma. Eu e o Diego, a gente já pincelou um pouco aqui da nossa história em vídeos anteriores. Mas caso você não tenha ouvido, tanto eu quanto o Diego, que é o amigo meu que faz o site junto comigo, a gente fez um segundo grau técnico aqui no Rio de Janeiro. E era um segundo grau que foi bem fraquinho, especialmente para essas matérias comuns, como português, história, enfim. E a gente não tinha o hábito de estudar. A gente era aquele aluno clássico que não prestava atenção na aula, que colava, que durante o dia você ia ali no colégio, assistia aquela aula, chegava em casa e você não estudava. Você estudava na véspera de prova. Eu, pelo menos, era assim. Na véspera de prova, eu tentava decorar tudo, aí fazia a prova, no dia seguinte esquecia tudo. Por acaso você é assim também? Ou você, na época de colégio, estudava? Enfim, eu não tinha esse hábito de ficar longas horas estudando. Tanto que quando eu saí do meu segundo grau, acho que até da faculdade também, o único talento que eu aprendi, acho que durante esses meus anos de estudo, foi para ter aquele emprego de escrever no arroz, sabe? Porque a única coisa que eu aprendi foi colar. Eu fazia umas colas pequenininhas no colégio, que acho que eu desenvolvi tanto esse talento de escrever com letra pequenininha, que acho que o único talento realmente que eu saí foi esse, de escrever em grão de arroz. Mas, enfim, quando eu, Diego e os outros amigos que estudavam com a gente para concurso, a gente iniciou os nossos estudos, a gente fez a proposta de iniciar com 30 minutos de estudos diários. Mas, na prática, eram só 15, porque a gente ficava uns 15 minutos estudando, depois os outros 15 a gente ficava conversando, e depois a gente já estava cansado e finalizava o estudo. Pode parecer pouco, mas pra gente funcionou. Por quê? Porque esses 15 minutos que a gente começou, a gente sempre fazia no mesmo horário, todos os dias. Então aquilo ali já primeiro serviu pra gente criar o que a gente sempre fala aqui, da constância. Quando a gente se acostumou com aqueles 15 minutos, depois a gente conseguiu fazer a meia hora certinho. Depois que a gente conseguiu fazer a meia hora certinho, a gente aumentou para 1 hora depois. Depois que a gente conseguiu aumentar para 1 hora, a gente foi aumentando, 1h30 e assim foi. A gente foi aumentando aos pouquinhos. Então, se por acaso, às vezes, você está começando seus estudos agora e você está pensando, puxa, eu estou conseguindo estudar só 15 minutos, só meia hora, mas você está todo dia ali religiosamente seguindo esse cronograma, então, olha, eu quero sinceramente te dar os meus parabéns por essa iniciativa que você está tendo. Isso não é para qualquer um. Esse é o primeiro passo, esse foi o meu primeiro passo e pode estar sendo o seu agora. Mas o que é importante? É importante você ter em mente que, uma vez que você criou esse hábito, aos pouquinhos, depois você vai aprimorando ele. Começou com seus 15, não tem problema. Aumenta depois um pouquinho para 30 quando você se acostumar. Se acostumou? Aumenta para 1 hora. E assim você vai, no seu ritmo, no seu tempo, sem se comparar a ninguém. Combinado? De toda sorte, parabéns pela sua iniciativa. Bom, então vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é você reconhecer o seu presente. E qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é que você crie uma espécie de diário. Pode ser, às vezes, no papel mesmo, você pode usar um caderno, uma planilha de Excel, pode usar um aplicativo, ou o que quer que seja melhor para a sua personalidade. E você, nesse diário ali, você vai alimentar por 2 ou 3 semanas com informações de todas as atividades que você faz no seu dia a dia. Anota o período que você tem que estar no trabalho, anota os horários reservados para as refeições, o horário que você está assistindo um episódio de uma série que você acompanha, anota ali os estudos que talvez você já estivesse fazendo, né? Estudos que já estejam inseridos na sua rotina antes até mesmo de você começar a estudar para concursos públicos, enfim, anota tudo.
não deixa escapar nada. Uma vez que você tenha feito já esse inventário da sua vida, esse raio-x nesse seu diário, nessa sua planilha, o que quer que seja, depois disso você analisa calma e seriamente esse raio-x que você fez da sua vida e identifica as atividades que são indispensáveis. Você também identifica aquelas atividades que podem ser diminuídas ou mesmo até aquelas atividades que podem ser excluídas para você, com isso, conseguir delimitar uma quantidade de horas de estudos possível no seu dia, beleza? Por enquanto, preste atenção, a gente não delimitou a quantidade de horas que você vai estudar, a gente delimitou a quantidade de horas que são possíveis de você fazer, combinado? Então, feito isso, a gente vai para a terceira etapa, que é olhar para o seu futuro. Aqui, o foco ele deve ser a sua aprovação, e especialmente como a sua vida vai mudar depois dela. Nesse ponto, entra a gente conhecer a futura remuneração, os benefícios, a rotina da carreira que você escolheu. É muito importante você conhecer tudo isso para que você mantenha seus olhos fixos no seu objetivo nos momentos em que você estiver fraquejando, sabe? Isso pode te ajudar a você manter a sua motivação no longo prazo. Tá, mas agora você está me perguntando, tá, Júnior, você falou tudo isso, mas quantas horas por dia então eu devo estudar para concursos públicos? Pois é, como eu disse no início, não existe fórmula mágica. 2 horas de estudo focados e estudando de maneira correta valem muito mais do que 6 a 8 horas de estudos feitas sem qualquer técnica, por exemplo. Mas eu consigo te ajudar a definir você mesmo a quantidade de tempo de estudo diário que seja ideal para a sua personalidade. Então, depois que você conseguiu identificar todas as atividades indispensáveis na sua vida, como você dormir, como você comer, suas atividades de lazer, o seu trabalho e tudo mais, depois de você identificar tudo isso, você vai colocar uma meta de estudos diário. Presta atenção, falei uma meta de estudos diário. Uma vez que você identificou um número que pareça plausível para você fazer todos os dias, imagina o seguinte, imagina um número de horas que pareça plausível para você considerando todo o restante da sua vida. Uma quantidade de horas que você acredita conseguir manter por ano. Você conseguiu identificar essa quantidade de horas? Uma quantidade de horas realista? Como a gente já falou aqui em vídeos anteriores. Uma quantidade de horas de estudo que você consiga manter até no seu pior dia, naquele que você acordou mal, aconteceu um monte de problema, aconteceu um monte de coisa. Nesse dia, quantas horas você consegue estudar? Então, você identificou essa quantidade de horas? Beleza. O que você vai fazer agora? Você vai cortar pela metade. Isso mesmo. Diminua essa meta de horas que você estabeleceu pela metade e começa os estudos logo no dia seguinte. E tenta manter esse ritmo sem falhar ou falhando o mínimo possível, por pelo menos um mês. Beleza, você ficou mantendo esse ritmo de estudos por um mês. Deu tudo certo? Tá se sentindo bem? Ótimo. Então, aumenta em mais 1 hora diária e testa isso por mais um mês. Tá fácil para você? Beleza. Então, adiciona um pouco de estudos aos sábados. Isso, claro, se você já não tiver deixado o sábado no seu cronograma inicial. Ou então, aumenta às vezes a carga horária daquele dia que costuma ser um pouco mais tranquilo para você. Agora, lembre-se, depois de você analisar toda a sua rotina e encontrar atividades que são tão importantes quanto o seu estudo, você estabeleceu uma meta e não um piso. O que eu quero dizer com isso? Essa meta significa um lugar que você pretende chegar, mas você não precisa partir dela. Vamos supor que você identificou ali que você consegue estudar 4 horas por dia. 4 horas por dia é o máximo que você consegue fazer. Se você não está acostumado a estudar agora, você não vai começar pelas 4 horas. Começa por esse número que eu falei, esse número que seja realista, de você conseguir manter todos os dias, e depois você vai aumentando aos pouquinhos. Parte desse número realista que você definiu e depois vai evoluindo gradualmente, mês após mês, até você chegar na sua meta. E finalmente, quando você chegar na sua meta, mantenha essa meta, claro. E tenta se lembrar também que a direção, ela é muito mais importante do que a velocidade. E é exatamente essa constância nos estudos, que adaptado à sua realidade de vida, que vai te levar à aprovação. A gente tem que sempre lembrar que a constância é o mais importante. E vai ser essa constância nos estudos que vai transformar os seus estudos em um hábito. E o nosso objetivo é fazer dos nossos estudos um hábito. E por que a gente vai fazer isso? Porque quanto mais você conseguir transformar o estudo em si em um hábito comum, mais fácil vai ser para você manter uma rotina diária de estudos, entendeu? Isso de transformar os nossos estudos em um hábito é interessante, porque inclusive ajuda até na otimização do nosso tempo em si. Porque quando as atividades elas se tornam um hábito, a gente vai fazendo as coisas meio que sem pensar, sabe? No automático. Isso deixa tudo muito mais fácil. E quanto mais a gente consegue otimizar o nosso tempo, mais a gente consegue fazer um equilíbrio entre o nosso tempo de estudo e o nosso tempo de lazer. Porque quanto mais otimizada a sua rotina tiver,
maior vai ser a qualidade do tempo que você vai conseguir dedicar aos seus estudos.